agora. Sentiu Então, eu me sinto com poder, me sinto assim, agora eu tenho poder na mão, agora eu posso tudo, você que manda, né? Ai, que maravilha. Ai, gente, é divertido. Eu queria que um dia vocês viessem ver as gravações, vocês se divertem demais, é muito divertido isso tudo, sabe? A gente dá risada antes de cada gravações, às vezes a minha assistente pensou que eu ia falar o nome, né? Não vou dizer o nome dela. A minha assistente às vezes dá umas ordens, dá umas risadas aqui, mas é divertido aqui. As gravações são bem divertidas. A gente brinca, daqui a pouco a gente começa a falar sério. Vocês nem imaginam o que rolou antes de cada gravação desse, cada vídeo desse, né? Mas a função é isso. A espiritualidade é uma coisa leve, a espiritualidade é uma coisa tranquila, a espiritualidade é uma coisa ligada ao Pai. Tudo que é ligado ao Pai sempre é muito suave. Bom, eu queria falar agora de um assunto que eu acho muito lindo, né? E que a gente comenta muito pouco, sabe? A gente está comemorando esse ano, esse mês agora, 100 anos da Primeira Guerra Mundial. É maluco você comemorar 100 anos de uma coisa tão horrível. Aí você olha assim para mim e diz assim, mas por que conversar sobre esse assunto tão horroroso até? Mas é por isso mesmo que eu estou trazendo esse assunto, sabe? Foi uma fase do planeta horrorosa, né? Uma fase do planeta difícil, onde as pessoas tentaram se sobrepor a outras pessoas, enfim, cada um sabe a história aí do que promoveu a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Mas você fala, qual o motivo da conversa? As pessoas falam assim, Atair, o amor existe? Eu sempre digo, o amor existe, o pai sempre diz, o amor existe. Mas o mal sempre supera o bem, Atair. O meu pai, né, diz que nunca. O bem sempre supera o mal, ou a harmonia sempre supera a desarmonia. Aí você fala assim, mas como se a harmonia sempre supera a desarmonia? Por que a gente vê tanta destruição? Por que a gente vê tanta coisa ruim? Por que a gente viu uma Primeira Guerra, viu uma Segunda Guerra Mundial e vê ainda tantas violências aí? É porque é muito simples, gente. É muito simples. O amor é silencioso. Tudo que é do amor é muito silencioso. É muito sutil. É muito leve, é muito suave, é muito delicado. Tudo que está além do amor, que não é o amor, é muito grosseiro, é muito violento, é muito agressivo, é muito destrutivo. O que mais chama a atenção? O que você mais vê? A brisa que sopra de manhã pelo trigal ou a tempestade que cai no final de tarde sobre o trigal? Qual que te chama mais a atenção? A tempestade, porque ela destrói mais, ela estraga mais. A brisa da manhã passa suave, você nem a vê. Você só percebe quando você olha aquele trigal todo deitado, numa direção só, mostrando que passou uma brisa suave ali e só acariciou, só fez um ato de amor com aqueles vegetais todos. Aí você fala assim, é porque nós, numa dimensão desarmônica, temos uma tendência a sempre valorizar aquilo que é desarmônico. É por isso que dá a impressão, nessa dimensão, que o amor é pequeno, que poucas pessoas amam, que poucas pessoas constroem, que poucas pessoas realmente estão nesse planeta fazendo algo, né, de valioso, algo realmente que faça a diferença para o lado construtivo. Então, quando você olha uma Primeira Guerra Mundial, você olha uma Segunda Guerra Mundial, você vê uma destruição em massa e essa propagação a gente vê em tudo quanto é canto, a gente viu todos os comentários. Então você vê quantos heróis de guerras você já tem de nome, que já passou pela tua cabeça aí, quantos heróis disso, quanto herói foi da guerra, foi da resistência, enfim, tudo isso. Aí o pai olha e diz assim, por que a gente valoriza tanto os heróis de guerra? Por que a gente valoriza tanto e passa a linha embaixo de cada nome desses heróis? Não estou inferiorizando e menosprezando esses heróis de guerra, não, sabe? Mas foram pessoas que foram lá, mataram também como os outros, todo mundo ali de uma certa forma destruiu, de um jeito ou de um outro, todos acabaram destruindo. Agora, acabou a guerra, tudo destruído, tudo demolido. O que vem depois da guerra? A reconstrução. Você vê o país, quando você vê foto, aqueles países todos demolidos, aquelas cidades todas acabadas, famílias destruídas todas, entende? Aí você vê uma reconstrução de tudo isso. E por incrível que pareça, você não tem nome de nenhum herói desses que reconstruíram tudo isso que foi desconstruído pela guerra. Quem são os verdadeiros heróis de guerra? Aqueles que foram lutar lá ou aqueles que reconstruíram tudo
depois que foi destruído? Faz essa análise, encontra essa resposta. Você vai ver que os heróis de guerra não foram aqueles que fizeram a guerra. Os heróis de guerra foram aqueles anônimos que reconstruíram tudo aquilo que aqueles heróis destruíram. São essas pessoas que ninguém sabe o nome. São essas pessoas que ninguém nem imagina quem foi. E são essas pessoas que nunca foram homenageadas por ninguém. Você nunca viu uma placa em uma cidade falando dessas pessoas que reconstruíram suas vilas, suas casas, suas ruas. Você nunca viu placa nenhuma. Você pode viajar por todos os países e não vai ver nada. Mas você vai na Normandia, você vê cruzes, mais cruzes, mais cruzes, com os nomes de todos os que morreram, dos nomes de todos aqueles que sofreram com essa violência da guerra. Mas você não vê nenhuma placa alusiva àqueles que reconstruíram a Normandia, aqueles que reconstruíram uma França, uma Itália, uma Alemanha, sabe, uma Inglaterra ou qualquer outro desses países que foram todos destruídos. Você nunca viu uma placa alusiva a ele. Aí o pai pergunta, não existe realmente pessoas amando nesse planeta? Claro que tem, e muito. É graças a essas pessoas que o pai sempre diz, o planeta só é o planeta e nós só estamos aqui porque existe muito mais pessoas que amam do que pessoas que desconstroem. Existe muito mais pessoas construindo do que pessoas desconstruindo. É muito curioso isso, quando você viaja por esses países que têm uma arquitetura antiga, né? Então você vai visitar uma igreja, castelos, palácios e coisas assim, aí você vê toda uma obra de arte, você vê cenários maravilhosos e por mais incrível que pareça, você pode ver assim, que raramente você vai ver o nome de alguém que trabalhou naquela obra para construir todos aqueles monumentos, mas você vai ver o nome do carrasco que fez aquelas pessoas trabalharem. Está lá destacado, rei não sei o quê, papa não sei o que lá, isso, aquilo. Aí você vai ver sempre isso. Aí então você vai falar assim, poxa, Thay, mas por que será que as pessoas desarmônicas, desconstrutivas, sempre aparecem mais do que aquelas que construíram? Porque isso é uma característica nossa do planeta. A gente vive num planeta desarmônico. Então a gente tenta dar ênfase muito mais para aqueles que desconstroem do que para aqueles que constroem. Veja você mesmo no teu dia a dia. Veja você na tua rotina do teu dia a dia. Você, quando ouve alguém falar mal de alguém, veja se você não para ouvir essa pessoa falar mal desse outro alguém que você nem conhece, e talvez você até conheça e você sequer levanta a voz, mas espera, não é bem assim. Está certo que a pessoa tem deficiência, está certo que a pessoa cometeu falhas, mas espera aí, também a pessoa fez coisas bacanas, vamos também fazer um equilíbrio dessa balança, mas não. Isso é uma característica do ser desarmônico, isso é uma característica da dimensão, propagar a desconstrução e abafar a construção. Então é propagar aqueles que não amam e abafar aqueles que amam. E a dimensão vem fazendo isso, não é de hoje, há séculos, há milênios. A gente vem abafando os que amam, a gente vem abafando aqueles que estão buscando construir, a gente vem abafando aqueles que doam e dedicam a sua vida para a construção de outras vidas. E nós passamos vidas após vidas condenando essas pessoas que constroem a vida dos outros, que dedicam a sua vida para construir vidas dos outros. E a gente passa a ser muitas vezes críticos dessas próprias pessoas. Por que será? Por que será que o amor provoca tanta raiva e tanto ódio? Porque as pessoas, quando não conseguem amar, se revoltam com aqueles que amam. Porque as pessoas que não conseguem ter carinho, ter afeto, se revoltam com aqueles que conseguem ter isso e começam a difamar aqueles que têm amor, que têm carinho, que têm afeto e que estão construindo. Por que será que essas pessoas têm coro e alinham tanta gente, como foi a Primeira Guerra, foi a Segunda Guerra Mundial? E você pode ter certeza que tinha muitas pessoas que amavam contra essa guerra, contra isso tudo. Mas eles foram abafados, eles foram sucumbidos pela ira, pela desconstrução e pela falta de amor. Esse vídeo
eu não vou dedicar aos que fizeram a guerra. Eu vou dedicar para todos aqueles do pós-guerra, que mesmo diante de toda aquela destruição, tiveram força interior para reconstruir aquilo que homens ou pessoas sem amor, sem nada para construir, simplesmente com raiva, simplesmente com ganância, simplesmente pelo materialismo bobo ou por uma diferença sem noção, destruíram vidas, destruíram cidades e destruíram quase a dimensão. Nós sofremos ainda hoje efeitos da Primeira e Segunda Guerra Mundial, sabe? Todos esses armamentos, tudo isso que Estados Unidos faz, Rússia faz, China, esses países, bomba atômica, essas coisas aradas todas, vocês pensam que isso é reflexo do quê? Das pessoas que amam ou das pessoas que não amam? A gente continua propagando ainda a energia daqueles que não amam. Gente, está na hora de nós começarmos a ser os pacificadores dessa dimensão. Está na hora da gente começar a espalhar esse amor. Está na hora da gente espalhar esse afeto, esse carinho. Está na hora de nós passarmos, se não conseguimos amar, se não conseguimos ser carinhosos, se não conseguimos ser afetuosos, não sejam críticos de quem é assim. Não sejam críticos de quem consegue fazer isso. Se você não pode se juntar a quem faz isso, mas também não combata quem faça isso. Tenha dentro de você simplesmente uma coisa: amar não é uma questão só de cuidar das pessoas. Amar é uma questão de dar oportunidade da vida prosperar em qualquer situação. Se você não consegue amar, pelo menos não aborte a vida em nenhuma situação. Permita que a vida aconteça em qualquer parte, de qualquer forma, de qualquer jeito. Não vá matar aquela plantinha sem precisar, sem ter necessidade. Ninguém precisa matar. Não vai matar um animal, não vai maltratar nada, nenhuma vida, porque ninguém precisa maltratar e ninguém precisa matar nada para viver. Para a gente se fortalecer, a gente não precisa se sobrepor a ninguém e a nada. Para a gente se fortalecer, a gente só precisa amar e construir por onde a gente passa. Então tenham com vocês e guarde com vocês assim. Os heróis realmente dessas façanhas todas não foram aqueles homens que promoveram a guerra, não foram os homens que foram combater. Eu respeito todos eles que foram lá. Mas os grandes heróis foram aqueles que construíram tudo isso depois daquela destruição em massa. E são esses que continuam amando e propagando que viver vale a pena e que a guerra nunca ensinou nada a ninguém. Um grande beijo na alma de vocês, até a próxima.